Olá, alunos, tudo bem? Vamos à segunda parte da função quadrática, tá? Então, lá no primeiro vídeo, eu fiz o começo, né? A introdução, e agora vamos para as atividades mais difíceis, assim, tá? Prestem bastante atenção para entender, né? É difícil porque tem vários detalhes, tá? Mas nada do que, não é uma coisa nova. A gente vai usar conceitos que vocês já conhecem, tá? Bom, a função do segundo grau ou função quadrática, tá? Então, eu estava explicando que essa função ela é escrita nessa forma aqui, ó, geral. Função f de x é a mesma coisa que o y. Então, a gente viu a função do primeiro grau, que é essa aqui, ó, escrita dessa forma aqui, tá? Veja só a diferença. O maior expoente aqui é o 2, né? Porque aqui é 1, aqui não tem nada. Então, olha, 2 é o maior expoente do segundo grau. Aqui, olha, olhando o x, que é o domínio, elevado a 1 do primeiro grau, tá? Então, aqui, olha, a função do segundo grau. Nós falamos também que a função do primeiro grau, no plano cartesiano, ela forma uma reta, tá? Forma uma reta. Já a função do segundo grau vai formar uma parábola. Dá uma olhada nos exemplos aqui, ó. Concavidade voltada para baixo. Nesse aqui, eu coloquei a concavidade voltada para cima, tá? Que vocês vão ter que olhar na função e definir, tá? Eu vou explicar novamente como que vocês vão definir, se a concavidade está voltada para baixo ou voltada para cima. É bem fácil de olhar, tá? Aqui tem outros conceitos que eu vou explicar no primeiro exemplo, e aí eu volto nesses conceitos aqui, tá? Vamos estar juntos no arquivo, para vocês, quem puder imprimir, imprime e cola no caderno, tá? Quem não puder imprimir, copie os exercícios, os exemplos lá no caderno, tá? Não tem problema. Bom, olha só, o primeiro exemplo. Dada a função, estão vendo aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, ao expoente 2 aqui. Expoente 2 é o maior expoente, define o grau da função. Se tivesse um x elevado a 3, seria do terceiro grau, tá? Bom, mas isso é depois. Então, do maior expoente, 2 do segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 3. Determine. Se a concavidade da parábola, então nós já sabemos que a função do segundo grau, ela vai formar um gráfico desse jeito aqui no plano. Com essa concavidade para baixo, olha, com a concavidade voltada para baixo, ou com a concavidade voltada para cima, mas sempre uma parábola, tá? Sempre uma parábola. Bom, olha só. Então, vamos responder a A. Letra A. Vamos pegar a função aqui, tá? F de x, que é a mesma coisa que y, não muda, tá? É igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos sobrepor a forma geral, tá? Olha, f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. É a forma geral, tá? Aqui, só o a que não pode ser zero. O resto tudo pode ser zero, que vai funcionar também como uma função do segundo grau. Ah, professora, mas aqui o x ao quadrado não tem nada aqui. Quando não tem nada, é quanto? 1. Então, o a aqui, ó, tá valendo 1. É ele que vai definir se a concavidade está voltada para baixo ou voltada para cima. Se o a aqui é positivo, maior do que zero, né? Ó, se o a é maior do que zero, quer dizer, a igual a 1, 1 não é maior do que zero. Então, significa que a concavidade está voltada para cima. Então, a concavidade vai estar assim, olha,
Vou pôr assim, ó. Desse jeito, tá? Bom, então, se o A é maior que zero, ó, A igual a mais 1, a concavidade, vamos escrever, concavidade está voltada para cima. Bom, a primeira já foi respondida. As raízes da função ou zeros da função, tanto faz falar uma ou outra, tá? É importante conhecer os conceitos, tá? As raízes ou zeros da função é quando a gente substitui um valor aqui e zera a função, tá? Ela é igual a zero. Calcular, resolver essa função que eu vou transformar numa equação. Como que eu transformo? Igual a zero, né? Eu faço o f de x igual a zero. Então, eu faço x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. O que eu vou fazer aqui, vocês também sabem fazer, tá? Porque eu já percebi na sala que vocês têm um bom domínio de cálculo, tá? Aqui, olha, é uma equação do segundo grau, né? Ó, x ao quadrado. Ela é completa, tá? Então, para resolver a equação do segundo grau, era uma função igual a zero para calcular as raízes. Então, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Bom, aí já sei que aqui tem vamos definir os coeficientes, sobrepõe a forma geral, tá? Essa aqui, já tinha posto ali, igual a zero. O valor do A, 1. O valor do B, menos 4. Não confundam, tá? Tem que estar tudo certinho, x com x. E o valor do C, 3, tá? O delta, eu começo por ele, que ele é super importante, tá? Para várias definições, já vou explicar. Menos 4AC, tá? Então, delta é igual a B. Olha, o B, menos 4. Entre parênteses, porque é negativo, menos 4 vezes 1, vezes C, que é mais 3, tá? Aqui é tudo positivo, ó, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses. Mas tem que ter algumas ideias aqui. Olha, primeira potência, tem um sinal de subtração aqui. Então, primeiro eu multiplico, tá? Para depois subtrair. Então, potenciação. Menos 4 ao quadrado, tá? Vou pôr aqui no cantinho, para que vocês possam perceber quanto vai dar, tá? Para não deixar negativo, senão dana tudo, todo o cálculo aqui. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Positivo, tá? Então, vamos pôr aqui 16 positivo. Menos, olha. Então, a multiplicação, aqui vai continuar menos, menos com mais é menos, menos com mais é menos. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 3, 12. A multiplicação sempre primeiro. Então, para depois subtrair, mas a potenciação tem que ser calculada primeiro também. 16 tira 12, 4. Olha, é um delta positivo, tá? Ah, e se for um delta negativo, não tem parábola? Tem sim, tá? Mas, por enquanto, estamos aqui no delta positivo. Quando o delta é positivo, é um delta maior do que zero, eu vou ter, quando eu calcular as raízes, os zeros da função, eu vou encontrar uma raiz x1 e uma raiz x2. Elas vão ser diferentes. Professor, não entendi, tá? Vamos lá, deixa eu calcular então, que eu volto aqui para mostrar. Olha, tô escutando vocês falando, né? Entendi, tô escutando. Olha, x é igual a menos b, já volto ali para explicar melhor. Preciso calcular, senão não dá para explicar direitinho, tá? 2 vezes o a. Não é essa aqui? Conhecem?
x é igual a menos b, volta lá, ó, menos 4, b não vale menos 4? Esse menos do 4 aqui, gente. Com esse menos aqui, vai ficar mais. Não precisa ficar colocando entre parênteses, não, porque senão fica pior, tá? Ó, esse menos, com esse menos, fica mais. Aí, o B, 4. Já fiz jogo de sinais, já coloquei. Mais 4. Mais ou menos, raiz de delta, acabei de calcular, tá aqui 4. 2 vezes o A, 2 vezes 1, que é o A, olha. O A aqui, ó, valendo 1. Bom, vamos lá, continuando. É longa a coisa. X é igual a 4, vamos resolver a raiz. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 1, 2. Bom, aí, olha, agora vão aparecer esses x1 e x2. Por que que não é mais ou menos? Tem que fazer uma vez com mais, uma vez com menos. Então, o primeiro, x1, olha, eu vou fazer 4 mais 2 dividido por 2. Quanto que é 4 mais 2? Não é 6? 6 dividido por 2 não é 3? Então, o x1 é igual a 3, é o primeiro zero. São 2 zeros, né? Porque do segundo grau são 2 raízes. Do primeiro grau, uma raiz. Do terceiro grau, que não vai aparecer ainda, 3 raízes. Se fosse do quarto, 4 raízes. E assim vai. Bom, e também pode ser que não tenha raízes, quando o delta é negativo. Vou explicar, mas ainda não agora nessa leva aqui, tá? 4, ó, fiz com mais, com menos, dividido por 2. x2, né? Ó, 4 tira 2, não é igual a 2? 2 dividido, ó, o sinal da divisão aqui, por 2 não é igual a 1? Tá aqui. Dê uma olhada aqui, olha. O x1 vale 3 e o x2 vale 1. Eu não tinha definido que os dois seriam diferentes, valores diferentes? Por isso que eu coloquei x1 diferente do x2. Toda vez que o delta é positivo, que é maior que zero, maior do que zero, tá? Então, as raízes são o quê? Diferentes. Então, a gente já tem uma ideia, tá? Bom, aí, vou explicar para vocês. Vamos supor que o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, acho que é algo que vocês não calcularam ainda, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui onde estará o vértice. Olha, o vértice não tá vendo a parábola aqui, ó? O vértice ou é o ponto mais baixo ou ele é o ponto mais alto da parábola, tá? Ele divide, olha, as coordenadas do vértice, quando eu marco o eixo de simetria, quando eu divido a parábola em duas partes idênticas, está lá, ó, na ponta. No caso, quando a concavidade está voltada para baixo. Quando a concavidade está voltada para cima, então ele é o ponto mais baixo da parábola, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, nós vamos encontrar o ponto mais baixo, tá? E como eu calculo? Vamos lá, tem fórmula para ela, tá? Bom, olha, as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, a gente coloca assim, ó, o valor do x do vértice e o valor do y do vértice, tá? Bom, abscissa x, ordenada y, tá? Vamos calcular a abscissa primeiro. Olha só, para calcular a abscissa, eu uso isso aqui, ó, menos b sobre 2a. Eu expliquei aqui, ó, explicadinho aqui, ó, nessa parte aqui. Vou puxar aqui. Aqui, tá? Ó. Para determinarmos o ponto máximo e o ponto de mínimo de uma função de segundo grau, basta calcular o vértice da parábola. Aí, eu coloquei, ó, tá?
eu coloquei aqui para vocês, ó, a abscissa, que é o x, é importante ouvir esses nomes, tá? Menos b sobre 2a, e a ordenada, que é o y, do vértice, do v, menos delta sobre 4a. Então, olha, concavidade voltada para cima, ponto mais baixo, eu vejo. E quando a concavidade está voltada para baixo, eu vejo o ponto mais alto, tá? Ponto de máximo. Olha o vértice lá, ó. O vértice é o ponto mais alto, ou então o vértice é o ponto mais baixo, ponto de mínimo, tá? Então, o y, a coordenada no eixo y e uma no eixo x. Olha só, tá? Vou colocar ali no gráfico também. Então, vamos voltar aqui na folha, tá? Então, e a ordenada do vértice, que é menos o delta sobre 4A, tá? 4 vezes o A. Então, vamos lá substituindo. É bem fácil a parte de substituir, porque os dados estão todos ali. Ó, menos B, a gente não tem um menos B, menos 4? Vamos de novo nos sinais, hein, gente? Esse menos, com esse menos, não vira mais? Então, fica 4 mais 4 sobre 2 vezes o A. O A não vale 1? Então, 2 vezes 1, tá? Então, vamos calcular. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui, ó, vale 2. Agora, a ordenada, que é o Y, tá? Aí, professor, por que fica falando esses nomes? Porque é importante, nos livros aparecem, depois vocês não saberão do que se trata, tá? Menos delta, a gente já tem também, é o 4, mas ele é um delta positivo, então vai ficar menos 4, porque aqui é negativo. 4 vezes o A, 4 vezes 1, tá? Calcular agora, isso aqui, ordenada do vértice, menos 4, ó, vou fazer, menos 4 dividido por 4 vezes 1, 4. Então, a ordenada do vértice é igual, 4 dividido por 4, 1. Né? Menos com mais, menos. Então, tá aqui, ó. Menos 1, tá aqui, menos 1. Então, as coordenadas do vértice da parábola, tá aqui. Bom, agora vamos fazer o gráfico, tá? O professor já colocou aqui. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Eixo X, eixo Y. A origem, 0. Ó, depois do 0, valores positivos, tá? Antes do 0, valores negativos. Lembrando, né, que aqui vocês podem colocar todos os valores que vocês possam imaginar, desde que seja extremamente organizado, tá? Ó, 0 no eixo Y agora. 1 depois, né, positivo, tá? Ops, aqui. E aqui, nossa, ficou horrível. Vou apagar. O 5 aqui, tá? Olha, antes agora, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Vamos colocar os valores que a gente tem. Vamos lá? Olha, o que eu calculei aqui? Eu não calculei as raízes, os valores de x? 3 e 1. Vamos marcar, tá? Olha só, sempre a parábola corta nas raízes. Olha, então ela corta no 3 e no 1. Marca ali assim, tá? Aí, ela também corta, tá? No C, ó, no eixo Y. Então, a gente pega esse C aqui, ó, eu vou indicar aqui, ó, ela corta aqui, ó, no 3 positivo ali, do Y, tá? Deu pra ver? Deu. Bom, aí tem as coordenadas do vértice, 2 e menos 1. 2 do x menos 1 do y. Então, vamos marcar. 2, ó, e menos 1. Vamos marcar, tá? Aqui. Ups, estão vendo? Né, gente? Aqui o espaço tá pequeno, tá? Olha, 2.
coordenadas do vértice são 2 e menos 1, tá? Então, ó, 2 do x e menos 1 do y. Então, olha, eu marquei aqui, ó, 2, vou ligar com o menos 1, tá? Olha só. Aqui. Um ponto aqui, que é o vértice. Agora, a gente vai fazer a parábola. É um esboço, né? Tá? Então, com muito amor e carinho, a gente sabe que ela corta aqui, né? Ó. Aí, a gente sabe que é uma parábola, tá? Olha, ficou bom, né? Tá. Aí, a gente força a parábola para ficar super bem feito, tá? É com a mão mesmo, viu, gente? Parábola é com a mão, tá? Aí, ó o gráfico, a parábola com cavidade voltada para cima. Por que mesmo? Porque o A é positivo. A gente olhando aqui, ó, a gente não vê o ponto mais baixo, que é o ponto de mínimo. Quando ela está voltada para a gente ver o ponto mais alto. É um conteúdo extremamente importante, viu, gente? Cai. Então, aqui, ó, coordenadas, a gente percebe que aqui, olha, se eu divido a parábola em duas partes, tá? Então, que é chamado de eixo de simetria, eu divido em duas partes idênticas, aqui, as coordenadas do vértice, tá? Tem que assistir o primeiro vídeo também, tá, gente? Abraços.